Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, tô de volta depois de um mês longe por ter feito um mini doc especial lá no comecinho de dezembro, falando sobre o gênio argentino Diego Armando Maradona, que infelizmente nos deixou no fim de 2020, mas se você quiser saber um pouco mais sobre a história dele dentro e fora dos gramados, é só clicar aqui em cima nos cards. Sendo que antes disso eu contei melhor o drama vivido pelo Schalke 04, que dominou a Alemanha nas décadas de 30 e 40 e depois fez história no começo dos anos 2000, mas que agora vive uma péssima fase e pode até ser rebaixado na Bundesliga. E se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards também, afinal essa é a série do Futebol em Crise, onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês, essa de janeiro, a primeira de 2021, eu conto história de clubes tradicionais do nosso futebol e também lá de fora que não estão vivendo um bom momento. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a nova meta que é de 20 mil inscritos. E falta um pouco e tamo caminhando. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, rapidinho, o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um clube que levou a região da Galícia pro mundo, encantando a todos entre o meio da década de 90 e o começo dos anos 2000, período em que contou com diversos jogadores brasileiros e ficou conhecido como Super Depor, fazendo história dentro e fora de campo, mas que desde então foi só ladeira abaixo, primeiro caindo pra segundona em 2018 e depois vivendo seu mais triste capítulo em sua centenária história. Um novo rebaixamento em 2020, na temporada passada, com direito a polêmica e tudo, onde mesmo sem entrar em campo, graças a uma combinação de resultados, caiu para a segunda B, equivalente à terceira divisão da Liga Espanhola. E vai ser sobre essa história do Real Clube Deportivo de La Coruña que eu vou começar a falar melhor a partir de agora. Ficou curioso? Então segura aí que depois da vinheta eu continuo. O clube da belíssima cidade de Corunha, ou La Coruña, em castelhano, município da comunidade autônoma da Galícia e capital da província homônima, localizada no noroeste da Espanha, deu o ar da graça pela primeira vez de forma oficial no finalzinho de 1906, lá no dia 8 de dezembro para ser mais exato, com o nome de Real Clube Deportivo de La Coruña, começando a se fazer forte dentro da própria região mesmo, lá na Galícia, onde protagoniza um dos maiores e mais intensos clássicos do futebol espanhol, com ninguém menos que o Real Clube Celta de Vigo, no chamado Derby da Galícia, ou Nosso Derby em galego, que é a língua local. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards, que ele já foi tema de vídeo aqui na série dos clássicos pelo mundo. E assim como hoje, o futebol também tinha aquelas equipes que dominavam o esporte no país, que eram, é claro, as de Madrid, à época com o Real, o Atlético e o extinto Espanhol, as do País Basco com o Atlético e Vizcaya de Bilbao, e as da Catalunha com Barcelona e Espanhol. E quando a La Liga foi criada lá em 1929, o requisito mínimo para poder ser membro, e disputar a elite espanhola era ter chego a pelo menos uma final de Copa do Rei, a Copa Nacional, feito que os clubes citados há pouco já tinham conquistado, enquanto o La Coruña não havia sequer passado das oitavas de final da competição de mata-mata, e até por isso começou no segundo escalão do futebol espanhol, a segundona, segunda divisão, e só foi alcançar a primeira no início da década de 40, quando em meio às brigas contra o rebaixamento conquistou um vice-campeonato bem marcante lá em 1949 e 1950, tendo como um dos destaques Luís Soares, que futuramente brilharia com as cores do Barcelona, e ao lado do brasileiro Evaristo de Macedo. Esse Soares não é o uruguaio que vocês conhecem não, que também brilhou pelo Barcelona, tá? Ele é espanhol, inclusive foi fundamental pela primeira conquista da Euro da Espanha, em 1964, e é o único espanhol a ser eleito o melhor do mundo, a ganhar a bola de ouro da FIFA. Mas enfim, retornando aos blanquiazules, aquele vice foi tipo o auge do clube galego no futebol espanhol, ainda mais que depois disso eles amargaram uma série de rebaixamentos, até viver seu grande inferno em 1973, quando chegou à terceira divisão, hoje chamada de segunda B. E mesmo com o retorno imediato, o clube ainda enfrentava uma séria crise financeira que era refletida dentro de campo, Mas ainda assim, o La Coruña conseguiu se manter no segundo escalão do futebol espanhol, e vivendo muitos altos e baixos, Como por exemplo, na temporada 1986-1987, o clube só não subiu por conta de uma derrota bem doída para o maior rival, o Celta de Vigo, fora de casa por 2-0, bem na fase final da competição. Tenso tivo que xogarse a cara de can en Riazor, fronte ao gran rival, o Depor. Foi o 6 de xuño. Ambos os dous equipos xogabanse o primeiro posto. Enquanto que na temporada seguinte, quando se esperava algo a mais, o La Coruña brigou mesmo para não voltar à terceirona, e escapou graças a um golzinho chorado nos acréscimos contra o Racing de Santander. El gol de la salvación. Este pase de Hidalgo es aprovechado por Vicente, que marcaba el 1-0 definitivo.
Una repetición más con el gol conseguido por Vicente. Y atención a la tercera repetición. E as coisas só foram começar de fato a se resolver quando um dirigente chamado Augusto César Lendoiro, que tinha experiência na gestão de outros esportes, assumiu a bronca e aceitou a missão de ser presidente do clube. Isso depois de 3 rodadas de candidatura sem nenhum pretendente, tipo, ninguém queria ser presidente do clube. E aí, primeiro ele ajeitou as contas do Deportivo e depois iniciou o processo de regresso, né, de volta à La Liga, passando nesse meio tempo pela semifinal da Copa do Rei de 1988-1989, quando eliminou clubes como Real Sociedad e Mallorca, mas caiu na antepenúltima fase para o Real Valladolid na prorrogação. Todavía, medirse al actual campeón, la Real Sociedad. Tanda de penaltis en Atocha ante el mítico... Isso tudo já junto do técnico Arsenio Iglesias, que tinha a filosofia de apostar em jovens talentos, conseguindo acesso pouco depois, em 1991, mas ainda com o clube penando para permanecer entre os melhores, se salvando nos playoffs do rebaixamento contra o Real Betis, por exemplo, o que possibilitou em 92 o início da montagem da geração de ouro do clube galego. E isso teve forte influência aqui do Brasil, viu? A começar pelas contratações de Bebeto, ainda não campeão do mundo, mas já consagrado, e do jovem volante Mauro Silva, que havia sido campeão paulista de 1990 e vice-brasileiro do ano seguinte com o Bragantino. Reza a lenda que Lenório era um negociador muito hábil e conseguiu convencer a dupla, falando que a temperatura, né, o clima da Galícia era parecido com o do Brasil e ia ser fácil deles se aclimatarem. E olha que o sucesso desse time não demorou a chegar, com a data de 3 de outubro de 1992 ficando conhecida na Galícia como a do surgimento do Super Depor, sacramentando isso em uma vitória espetacular sobre ninguém menos que o Real Madrid no estádio Riazor, onde o clube da casa saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu virar por 3-2. Championship last season, lost out on the last day, but here they do come back, and Bebeto might get one back for them. He's around the keeper, and Bebeto, the Brazilian, strikes again for Coruna. The referee points to the centre circle, and it's 2-1 now. Bebeto on the mark. Com 2 gols de Bebeto e um contra de Ricardo Rocha. Goalie Bebeto has got to equalise. 2-2. A horrid mistake there by Nando. Total confusion between goalkeeper Yarrow. Support here, and again the Real Madrid defence is stretched, and that's going to be a goal, and it could well be the winner. And I'm sure it's going to turn out to be an own goal as well. Although Bebeto is taking a lot of the credit. Sendo que menos de 2 semanas depois, o La Coruña, ou melhor, o Super Depor, ainda venceria o Barça de Johan Cruyff, que nada mais era que o atual campeão da Champions e bicampeão da La Liga. E mais, o Bebeto ainda foi artilheiro daquela edição, e Fran, o garoto contratado também em 1988, o melhor da competição, que o clube encerrou em 3º lugar e se classificou para uma competição internacional pela primeira vez em sua história, a antiga Copa da UEFA, a atual Liga Europa. Mas sabe quando tá indo tudo bem demais pra ser verdade? Então, na temporada 93-94, o Deportivo nadou de braçada no Campeonato Nacional e chegou à última rodada da La Liga com um pontinho de vantagem sobre o Barcelona. E bastava uma simples vitória diante do Valência, que já não brigava por mais nada, dentro de casa, para faturar a inédita taça e não depender de ninguém. Mas o Zero insistiu em permanecer no placar e com direito a pênalti perdido por Miroslav Dukic aos 44 do segundo tempo. Donato not on the field. Bebeto deciding not to take it. Dukic to win the Spanish League, and it's saved. José González, the reserve keeper. O Barcelona, de ninguém menos que Romário, que terminou com 30 gols naquela competição e foi o grande artilheiro, fez o seu dever de casa e manteve a taça na Catalunha. E com os mesmos 56 pontos do La Coruña, mas com vantagem nos critérios de desempate, sendo essa considerada por muitos como a derrota mais doída da história do clube. E aí na temporada seguinte, mais uma batida na trave, agora um vice-campeonato pro Real Madrid, e por uma diferença de 4 pontos na tabela de classificação. Mas ao menos veio a primeira taça na Elite, e com um gostinho um pouquinho especial nesse mesmo ano de 95. A final foi diante de ninguém menos que aquele Valência, que havia tirado o título da La Liga um ano antes, agora na finalíssima da Copa do Rei, vencida pelo clube galego por 2-1. Manjarín, el cambiado hacia Alfredo, Alfredo, gol, gol de Alfredo, ha marcado Alfredo, apenas 1 minuto 56 segundos, cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Final del partido, el Deportivo de La Coruña, adelante terreno de juego. Vamos rápidamente con Alfredo, que está aquí reunido con Claudio y con Dukic.
Conquista essa que elevou os branquiazules de patamar e fez com que as coisas voltassem a caminhar na direção certa, contando ainda com o show da dupla brasileira Donato e Bebeto, que foi fundamental para essa taça. Pouco depois foi a vez de apostar em mais brasileiros, como o Rivaldo, que havia brilhado pelo Palmeiras no início da década, chegando logo depois dessa taça da Copa do Rei, e junto dele o compatriota Carlos Alberto Silva, que chegava como campeão brasileiro pelo Guarani em 78 para substituir o treinador galês John Toshak. Mas como a grana do clube não era tão abundante assim, ele logo viu o Barcelona, que havia acabado de perder Ronaldo Fenômeno para Inter de Milão, levar Rivaldo à Catalunha por uma quantia singela de nada menos que 16 milhões de dólares, sendo naquela época a maior contratação feita por um clube espanhol na história. E com esse dinheiro todo, o Depor fez a festa, trazendo, adivinha? Sim, mais brasileiros, como Luizão, que não teve vida longa na Galícia, e Djalminha, que acabou sendo um grande protagonista. E para comandar esse esquadrão, o clube apostou em uma figura bem conhecida na Espanha, especialmente na Galícia, o técnico Javier Irureta, que havia feito um bom trabalho bem no maior rival, o Celta de Vigo, sendo o precursor, podemos dizer assim, né, de um dos maiores clubes da história dos Célticos, o Eurocelta, que conquistou o único título internacional do clube, a Copa Intertoto da UEFA. E no Deportivo, Irureta montou um time bem equilibrado, com defensores consistentes, bons meias e atacantes matadores. Aliado, é claro, à irreverência de Djalminha, a liderança de Mauro Silva e a frieza de Donato, que acabou resultando em mais uma conquista nacional, a sua primeira na La Liga, na temporada 1999-2000. En Europa con dos equipos que se han clasificado para la finalísima de la Liga de Campeones y que aquí hoy, esta noche, ratifica el mejor equipo español, el Deportivo. Es el campeón de la Liga, la locura. En el Riazor, el público que salta al terreno de juego no se ha podido contener. La emoción, 93 años de espera. Sendo esse seu único título na história da competição, terminando com 5 pontinhos a mais que o Barcelona, e 7 do então atual campeão da Champions, Real Madrid, que inclusive tomou um baile de Djalminha e companhia, com o brasileiro dando até lambreta em cima de Raúl. Es un verdadero disparate el balón que le deja Víctor. Sí, luego, en realidad no acaba en nada en la jugada, pero es una maravilla. He buscado un par de repeticiones que las hay espectaculares. Hay que redondo, está delante de Caranca, está entre... Fazendo gol de falta. Y estábamos la lambreta en el minuto 6, minuto 17, Djalminha hace esto. 2-0 para el Deportivo de La Coruña, un golazo brutal. E vendo o Deportivo golear por 5-2 em casa. Deja pasar Djalminha, el balón para Víctor. Y 3-1, el Deportivo decantando ya claramente el partido a su favor. Hablando del Real Madrid, que este año ganaría la Champions, si no me equivoco. Gana la Champions con Vicente del Bosque, es el año... E olha que depois desse título em 2000, o La Coruña ainda escreveu bons capítulos na história do futebol, além de outras boas campanhas no Campeonato Espanhol, né, como vice na temporada seguinte, e o terceiro lugar em 2003-2004, quando humilhou o maior rival, vencendo fora de casa por nada menos que 5-0, e depois em casa por 3, vendo o Celta ser rebaixado. Víctor para Sergio, atención a Sergio disparando, a parada de Caballero, e o gol de Víctor. Sergio, vai ser de Silviño, de Jesuli, atención a Sergio, buscando lanzamiento, Sergio, Pandiani, Tristan, gol. Além de algumas partidas na Liga dos Campeões que chamaram a atenção. A principal delas nessa mesma temporada que eu acabei de falar, quando teve aquele famoso encontro com o todo-poderoso Milan da Itália, e bem na fase quartas de final, perdendo por nada menos que 4-1 fora de casa, mas conseguindo reverter o placar no Riazor, fazendo 4-0 e avançando de fase. A intentarlo Fran, bien para Fran, ¡gol! ¡Y el cuarto! El cuarto para el Deportivo, lo ha marcado Fran, tocó en un defensor. Caindo um pouquinho depois para o futuro campeão Porto de José Mourinho. Só que aos poucos aquele elenco vencedor foi se desfazendo, algumas peças saíram, outras caíram de produção, alguns se aposentaram, até que o clube terminou na singela 8ª colocação da La Liga de 2004 e 2005 e viu o técnico Irureta anunciar sua saída do clube, vendo a então distância para equipes como Real Madrid, Barcelona e Valência começar a surgir novamente e as contas não fecharem mais, com o Deportivo deixando de ser uma grande potência
chance, né, de brigar por coisas grandes na parte alta da tabela e passar a ser um mero coadjuvante. E pior, voltando a lutar pela permanência, o que não conseguiu em 2011, sofrendo seu primeiro rebaixamento em mais de 20 temporadas. E a partir de então, foi daí pra baixo. A era Lendoiro acabou em 2014, depois de 25 anos de boas histórias, só que aí o clube já estava afundado em dívidas. Desde então, foram nada menos que 3 quedas pra segundona, com 3 retornos à La Liga e diversos problemas financeiros, que por sinal quase levaram o clube à falência antes mesmo da saída do Lendoiro, que evitou o pior na última hora, quitando os mais de 10 milhões que eles tinham em dívidas com os jogadores. Só que os problemas foram se acumulando, troca de técnico, elenco ruim e a terceira divisão se aproximava. Foi quando o pior aconteceu, com o clube sendo rebaixado à segunda B, o que não acontecia desde 1973, e em um duelo cheio de polêmica, quando ele entrou em campo diante do Fuenlabrada, já rebaixado, pela última rodada da segundona, em um duelo que já tinha sido adiado por conta da pandemia. E para a realização do roteiro desse vídeo, na preparação e tudo mais, eu contei com a ajuda do ótimo site Correio 24 Horas, lá da Bahia, além, é claro, do acervo histórico da La Liga. E sabe o que é pior? A terceira divisão espanhola é nada menos que semi-profissional, o que oferece, obviamente, menor capacidade de investimento e saúde financeira, principalmente para um clube que tá afundado em dívida, né? Prova disso foi a derrota na última semana pro time B do maior rival, o Celta B, por 2-1. O centro de novo, chega allí, o remate, o mesmo gol co que marcaba Alfón, e agora reedita a xogada para marcar o segundo para o Celta B. É, meus amigos, o dono de alguma das histórias mais bonitas do futebol espanhol e europeu, dono também de um estádio místico e cheio de história, vê sua sobrevivência cada dia mais em xeque. Por isso agora eu quero saber de você, quando e como o Deportivo La Coruña vai conseguir sair dessa, né? Seria esse o futuro do Cruzeiro ou de outros clubes brasileiros que estão atolados em dívidas? Porque um dia a conta chega, né? Mas assim como ele conseguiu se reerguer lá na década de 70, quando também chegou no fundo do poço e depois encantou todo mundo, quem sabe não faz isso de novo. Mas enfim, é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Videozinho longo, como todos do Futebol em Crise, porque, mano, tem clubes muito tradicionais do nosso futebol que não estão vivendo um bom momento. Então a rapaziada de hoje em dia, né, mais atualzinha, geração 2000, pode não conhecer tanto a história do Deportivo La Coruña, achar que é um time pequeno e tal, mas tá provado aí que tem muita história, é bem tradicional no futebol espanhol e também no europeu. Por falar nisso, deixa a sugestão de tema aqui nos comentários sobre outros clubes que vocês querem que eu fale nessa série e em outras do canal, né, nas outras quartas do mês. Tem curiosidades da bola e todo domingo clássicos pelo mundo. Mas é isso, tamo junto, não vou me alongar muito não, porque o vídeo já ficou longo e a bateria da câmera já vai acabar. Mas é nóis, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram pra ter um contatinho mais direto. E, mano, fica em casa se você ainda conseguir. Valeu, é nóis e fui.